Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é Déia Fernandes, começando mais uma live nessa terça-feira, 28 de janeiro, exatamente às 20h58 aqui pelo meu relógio. Boa noite a todos vocês. Peço a todos que ingressarem nessa live, se estão ouvindo bem, se estão me enxergando aí. Muito boa noite a todo mundo. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre o acordo do século, né, que Trump chama de acordo do século, que foi elaborado pelo seu genro e já está sendo trabalhado há algum tempo, e hoje ele trouxe à lume esse acordo. Qual foi o impacto entre israelenses, palestinos, no mundo árabe? É claro que hoje é muito... Olá, Cris, muito boa noite. Jorge, Luiz, muito boa noite a todos. É claro que hoje vai ser... As minhas colocações vão ser ainda superficiais, né? Não dá para agora, inicialmente, a gente já trazer um impacto mais assim, de forma mais objetiva, né? A gente está lendo ainda os noticiários, o que analistas estão dizendo, e hoje eu tive compromisso o dia todo, então, cadê? Deixa eu entrar aqui. Então, é complicado, né? A gente lê tudo ao mesmo tempo. Muito boa noite, Karen, muito boa noite a todo mundo, a Cecília, e eu já peço a você que está entrando nessa live, como vocês sabem, eu estou bloqueada no YouTube para poder compartilhar o meu material na minha própria linha do tempo. Eu depois da live eu consigo até fazer aquela, eles falam lá numa sessão, né, sala de sessão, sei lá, sala de vídeo. Mas geralmente eu só consigo isso depois da live. Vou ver se hoje eu consigo durante, né? Pode acontecer, né? Então, para quem não me conhece, está chegando aqui, porque sempre tem alguém que, né, foi indicado e tudo mais, ou então o vídeo, a live é compartilhada. Para quem não me conhece, eu sou advogada internacionalista, jornalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. E hoje vou falar sobre esse acordo apresentado por Trump para palestinos e israelenses. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que vai dar para eu fazer a sala de vídeo, né? Então, vou jogar lá na minha linha do tempo. Acordo de Trump. Vamos lá, eu aproveito e peço para você que está me assistindo, Emanuel Jacó, boa noite a todo mundo. Para você que está entrando aí agora, por favor, se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, vai lá e curte Ecoando a Voz dos Mártires. A gente está no YouTube, temos ainda muito poucos seguidores por lá. Então, se você puder dar esse apoio, vai lá também no YouTube. Depois que terminar essa live, porque aqui eu ainda tenho mais seguidores, né? Então, depois que terminar essa live, eu vou levar para o YouTube, tá? Eu vou levar, vou colocar lá, né? Não se preocupem quanto a isso. E pronto, agora eu acho que só falta eu agora compartilhar marcar o Déia Fernandes. Enquanto isso, gente, vão compartilhando, curtindo essa live. Eu peço desculpa porque para fazer tudo, né? Então vocês imaginam a dificuldade. Mas vamos lá, vamos lá. Eu quero aproveitar rapidamente, dar uma informação para vocês maravilhosa. Eu quero começar essa live dando uma informação exclusiva. Antes de entrar no acordo de Trump, né, e nas consequências imediatas desse acordo, eu quero trazer uma notícia, gente, maravilhosa, maravilhosa, que eu tomei conhecimento no domingo à noite e me foi autorizado para falar para vocês. Simplesmente, eu não sei se vocês conhecem, uma das maiores cabeças pensantes da atualidade sobre a questão islâmica, Bill Warner,
Quem não conhece o grande professor Bill Warner? Se você não conhece, é porque você está por fora, né? Assim, do meio acadêmico e de grandes pensadores, grandes intelectuais que estão debatendo e trazendo um conhecimento muito profundo para o Ocidente sobre o Islã. Então, se você não conhece, corre para conhecer esse grande nome do Ocidente. Pois bem, eu tomei conhecimento que eu conheço a pessoa que está fazendo a tradução. Olha que maravilha, gente. A pessoa que está fazendo a tradução do livro me segue, dos livros dele. Os livros dele serão lançados aqui no Brasil. Olha que maravilha, gente. Notícia exclusiva para os meus seguidores. Vão ser lançados. Tem um primeiro livro que já está no forno. Eu vou ganhar, logicamente, né, de forma gratuita, mas até o fim do ano, os livros de Bill Warner vão ser lançados todos no Brasil. Nós já temos um livro do Robert Spencer, que é outro papa do assunto, e agora chega essa maravilha. Então, brevemente, inclusive eu vou trazer uns dados aqui de um blog que está trazendo um material muito bom acerca de Islã. Então, para você que é ligado nesse assunto, vai ser uma maravilha, e eu vou dizer do lançamento, quando vai ser, tudo bonitinho, porque eu estou em contato direto com a pessoa que está resolvendo essa questão, tá bom? Então vamos lá. Hoje os jornais todos bombaram, porque lá na Casa Branca o nosso querido Trump, ao lado do Netanyahu, anunciou um acordo de paz que estava sendo costurado há algum bom tempo. E eu vou trazer, gente, entendeu bem? Eu vou trazer as informações aqui para você que não foram divulgadas pela grande mídia. Porque se você for na grande mídia, você vai ver alguns pontos do acordo, né? Que eles consideram pontos cruciais. Inclusive, o próprio Guga Chakra já está chorando nas redes, dizendo que os palestinos foi um acordo contrário aos interesses dos palestinos e tal. Então, olha aí, ó, o Emanuel está falando, Bill Warner é referência. É isso mesmo, Bill Warner é referência. E a gente vai ter todos os livros dele. Mas continuando aqui. Então, a imprensa vem trazendo, é claro que são, segundo alguns analistas que viram o documento, porque eu já li matéria, olha a loucura, gente, já vi matéria dizendo que são 50 páginas do acordo. Outra matéria eu já vi que são 180 páginas, né? E Trump fez algo assim inusitado e que até então nenhum presidente americano fez. Ele chegou a mostrar um mapa, né, do que vai conter, de fato, o território israelense e o território palestino, porque a ideia dele é realmente criar dois estados. Vocês sabem o que eu penso acerca disso, mas vamos trazer essa questão aqui. Então, o Trump estava chamando de acordo do século. Ele diz que a proposta é a mais séria, realista, detalhada do plano que já teve até ali. Só que, como é que vai ficar mais ou menos? Eu vou trazer uma exposição bem resumida de como vai ficar o acordo, até porque, entendam bem, vou colocar os links aqui, ok, gente? Todos os links, inclusive de jornal israelense, enfim, não vai ser só de link de jornal brasileiro, tá? Então vocês vão ver todos os detalhes, mas o que eu vejo como principal trazer desse acordo, que foi uma coisa que assim muita gente está debatendo, porque qual era o sonho palestino? E o Guga Chakra até fala sobre isso, que as três principais bases para o Estado palestino, que os palestinos tanto pediam, que era a questão do reassentamento, que é loucura, boa notícia. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. É lógico que eu ainda achei que o acordo podia ir um pouco mais adiante, tá? Eudéia Fernandes, tá? Mas a questão de Jerusalém é fato. No segundo acordo, Jerusalém é a capital indivisível do povo de Israel. Só que tem um detalhe. No acordo, ele diz que os palestinos vão ter direito a uma capital na parte oriental de Jerusalém, mas não é de fato Jerusalém Oriental, como muitos estavam reivindicando. De fato, a parte que ele vai dar para os palestinos para fazer a sua capital é uma área contígua, né, à Cisjordânia e que é considerada subúrbio de Jerusalém.
né? Então, a Cidade Velha também vai ficar com Israel, segundo esse acordo. O Vale do Rio Jordão e os locais de assentamento se tornarão parte do soberano Estado de Israel, mas tem umas condições aí que também os palestinos vão ter que se adequar, né? Agora, quanto à capital de Israel, como Jerusalém, eu vou trazer uma coisa que vocês não vão ver nos jornais aqui ocidentais. Nenhum analista vai falar isso. Entenda bem, quem é meu seguidor sabe que há muito tempo, eu acho que deve ter uns 2 anos, por aí, eu anunciei aqui em primeira mão, tá? Com base em tudo que eu lia no meio do mundo árabe, porque você não pode falar de mundo muçulmano sem ler nada do mundo árabe, e já havia uma proposta saudita de transformar Abu Dis, que é essa área lá do subúrbio de Jerusalém, numa capital, numa capital para os palestinos. Isso nem Guga Chakra vai falar, ele ficou indignado porque não tem mais capital, de fato, de Jerusalém Oriental, o reassentamento dos israelenses vai continuar lá, onde os judeus já estão, Samaria e Judeia, parabéns, Trump, vão ser de Israel, porque de fato são, histórica, politicamente, em todos os sentidos, devem ser mesmo, né? Só que essa proposta dessa parte que o Trump coloca no acordo não é assim algo que o Trump costurou sozinho. A Arábia Saudita e o Golfo, países do Golfo, já há muito tempo, e quem mora em Israel, não sei se tem algum israelense, enfim, assistindo, sabe disso. Ele já tinha, inclusive, o todo-poderoso da Arábia Saudita, tinha chamado o Abbas há muito tempo atrás para sentar com ele e pressionou o Abbas a aceitar Abu Dis, aquele território, né, no subúrbio de Jerusalém, como capital. Porque entendam bem, gente, querendo ou não, Israel, até por causa do medo do Golfo Pérsico em relação ao Irã e tudo mais, a situação de Israel e esses estados, Arábia Saudita, Emirados Árabes e tudo mais, a situação não é como muitos pensam, de dificuldade de relações diplomáticas. Não, pelo contrário, eles são concordantes em muitas questões, e muitas das ligadas à questão de segurança. Porque o maior pavor no mundo muçulmano, o Guga Chakra não fala, mas se chama Irã. O maior pavor é Irã hoje, ali na região. Então, o Abbas já tinha sido chamado, e, gente, o mais lindo é que analistas árabes estão reconhecendo que os palestinos já estão esperneando. Se você for ler toda a imprensa, o embaixador dos palestinos, né? Não tem Estado, mas nesse mundo vale tudo, né? Não existe um Estado palestino, de fato, mas eles têm embaixada em vários lugares. E o embaixador lá no Reino Unido já avisou que, com isso, o Trump matou o acordo de paz com uma formação de Estado. E olha que interessante, gente. Deixa eu falar algumas condições aqui também do acordo, que é tanta coisa que acaba que eu me perco aqui, antes de eu entrar no que os palestinos estão dizendo. Dentre as exigências desse Estado, dessa possibilidade de formação de um Estado palestino, é exigido que os palestinos devem renunciar ao terrorismo. Então, já trago para vocês o meu entendimento sobre esse acordo. Há uma possibilidade, até no futuro, de haver uma negociação assim, e há não porque palestino queira, ok? Eles não querem, já deixaram claro, nem leram o acordo. E não leram porque os palestinos não têm mais uma missão nos Estados Unidos. Desde 2018, eles tinham sido expulsos por Trump porque bateram de frente com a potência, né? Eles cismaram que deveriam levar de forma leviana, injusta, Israel para a TPI. E, na época, o Trump avisou, se vocês continuarem no intento, eles bateram de frente, não tem mais uma missão palestina lá nos Estados Unidos, né, da OLP lá nos Estados Unidos. Então, o que ocorre? Eles já foram notificados do acordo, já foi enviado para eles, e no acordo mostrado que eles vão ter 4 anos para ir implementando aos poucos todas as partes do acordo, né? Uma coisa que tem que ser correndo, nem nada. Mas entendo bem, segundo os analistas, eles vão ser muito pressionados por países árabes.
Gente, aqui entre nós, tá? E quem acompanha o Oriente Médio sabe que eu não estou mentindo. A causa palestina já deu. Ok, gente? A causa palestina já deu há muito tempo. Países árabes não querem levar essa situação à frente, querem resolver logo o problema. Então, a gente sabe que, inicialmente, eles vão dizer que não vão querer acordar, aquela coisa, mas e vai ficar muito difícil acordar, porque imagina, eles vão ter que renunciar ao terrorismo. Gente, como é que vai renunciar ao terrorismo se. Deixa eu explicar uma questão aqui histórica ligada ao Islã para vocês entenderem por que o Estado palestino, na realidade, é um protótipo de Estado terrorista. Eu estou falando isso com base em doutrina islâmica, ok? Vocês vão entender que nenhum acordo, nem que Israel desse toda a Cisjordânia, desse Jerusalém como Jerusalém Oriental como capital, nada disso ia funcionar. E só entende isso quem sabe um pouquinho de mundo islâmico, ou melhor, de Islã. Existe um conceito islâmico chamado Waqf, eu não falo árabe, vocês sabem, WAQF, Waqf. Segundo esse conceito, esse princípio islâmico, todo o território que em algum momento da sua história foi pisado, foi tomado pela espada de Maomé, esses territórios são considerados islâmicos e é obrigação, isso você não vai ver nenhum analista falando por aí, é obrigação desses países muçulmanos, ou seja, vamos lá, o termo técnico, é obrigação de Dar al-Islam recuperar esse território, nem que seja através da jihad. É isso mesmo, querido. Existem dois princípios básicos que envolvem o Islã, chamados Dar al-Harb e Dar al-Islam. Dar al-Islam é chamada casa ou terra da guerra, ou seja, são todos os territórios que o Islã já domina, que ele já conquistou pela espada, pelo terror, como a gente vê no Paquistão, que era o antigo hindu, né, que era dos hindus, né, da Índia, né, que a gente conhece hoje como Índia, como Bangladesh, Caxemira. Então, esses territórios que já foram conquistados são Dar al-Islam. E Dar al-Islam tem que ficar obrigatoriamente numa oposição contra Dar al-Harb. Dar al-Harb é casa ou terra da guerra. Olha que coisa bonita. Por isso que eu acho lindo esse conceito de paz que o Ocidente está engolindo, porque não conhece nada de Islã, né? Dar al-Harb é terra ou casa da guerra. Simboliza todas as terras, territórios que não foram dominados pelo Islã e que é obrigação de Dar al-Islam conquistar. Ou conquistar, não dá para levantar o barrigão aqui pela barriga, como está acontecendo também na Europa, e em vários países onde eles estão crescendo com a jihad demográfica. Então, tudo bem, tem essa questão de Dar al-Harb e Dar al-Islam, e tem também outra questão, que é essa do Waqf. Tá? Eu tenho que separar as duas para vocês entenderem. Nas duas perspectivas há uma coisa chamada dominação. Se Israel não fosse dominado por essa oposição que existe entre as duas casas para o Islã, casa da guerra e casa do Islã, além disso tem a perspectiva do Waqf, que é pior para Israel, né? Todo o território, inclusive as regiões da Europa, ali do sul da Europa, que foram dominadas séculos atrás e que eles hoje estão reconquistando, né? Porque é obrigação. Então, segundo esse conceito de Waqf, toda a terra que eles um dia dominaram e perderam por algum motivo, eles são obrigados a reconquistar. Então, entenda bem, você nunca vai ouvir isso aqui, mas para os palestinos, todo Israel, entendam bem, todo Israel, para os palestinos, todo Israel precisa ser dominado. Então, eles inicialmente até dizem, não, a gente só quer Cisjordânia, Gaza, a capital de Israel. Eles dizem isso, mas de fato não é isso. Tanto não é que eles estão fulos da vida, indignados, porque no acordo é lógico. Aliás, isso sempre foi previsto por Israel, sempre, que Israel jamais permitiria o tal do direito do retorno. Por que não? O que acontece? Os palestinos têm território suficiente para abarcar todos os seus ditos mais de 5 milhões de refugiados, que não são isso.
tá? Refugiado não passa de geração em geração. É só palestino porque a esquerda abraçou essa causa e acabou. Mas não existe, no Instituto de Refúgio, não existe essa condição de passar refúgio, o conceito, né, a qualidade, a categoria para o filho, o neto. Isso não existe, só está existindo com o palestino. Então, Israel jamais iria aceitar, com Trump ou sem Trump, o que eles chamam de direito de retorno, que é retorno coisa nenhuma. O que eles querem? Eles queriam que, além de Cisjordânia e a capital de Jerusalém, e a capital lá em Jerusalém, eles queriam também, em Gaza, lógico, eles queriam também que os palestinos que estão na diáspora, esses que estão sendo tratados como animais em países árabes, né? Porque os países árabes tratam os palestinos como animais, não dão cidadania, sabe? Enquanto você, brasileiro, tem uma lei de imigração que está possibilitando hoje que o venezuelano tenha mais direito do que o brasileiro, que crianças brasileiras estejam fora das escolas para que as venezuelanas estejam no seu lugar, porque a nossa lei veio nos colocar quase como Jim, né? Quase como cidadão de segunda classe, porque é o que está acontecendo hoje em Roraima. Então, entendeu bem, quando a gente recebe refugiado, a gente acaba sendo o capacho da ONU e o refugiado acaba tendo mais direitos do que os próprios nacionais, como acontece na Europa e tudo mais, no mundo muçulmano da paz e do amor, não é assim que funciona. Como funciona lá? Os palestinos não têm direito à cidadania nesses estados. Eles ficam em guetos, sendo maltratados, sendo assassinados, e esses países usam esses palestinos apenas como uma forma de bode expiatório contra Israel. É assim que eles usam, de fato, os palestinos. Não se preocupam com o palestino. Então, esses palestinos que não estão nos territórios ocupados pelos palestinos, tá? Legal, pelos palestinos, porque eu não vejo Israel ocupando território nenhum, isso é um conceito esquerdista absurdo, mas esses palestinos que estão fora do Estado de Israel, e que são 5 milhões, segundo essas estimativas, que são chamados refugiados, eles queriam, com direito de retorno, voltar para Israel. Vocês têm noção, um país de pouco mais de 7 milhões de habitantes, eu não lembro o número, se alguém puder me ajudar e colocar o número atual, ver lá no Google, eu não lembro, mas eu sei que são mais de 7 milhões, deve estar lá para 8, sei lá quanto está. Mas imagina receber mais de 5 milhões. Ou seja, o direito do retorno que Guga e um monte de amigos da espada de Maomé defendem nada mais, nada menos do que criar um grande Estado árabe, um Estado islâmico, onde ninguém vai... nenhum não muçulmano não vai ter direito e o Israel vai perder o seu Estado soberano na sua pátria ancestral. Ou seja, gente, o direito de retorno está com parabéns realmente o Trump, não vai aceitar nenhum palestino em Israel. Os 5 milhões vão para os territórios que já foram determinados, não, que já foram traçados por Trump e a sua, ou melhor, pela equipe de Trump, né? E que vai ser negociado, é claro, porque tudo pode e deve ser negociado. Mas eles exigem, o Trump exige, fim do terrorismo, não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer, porque eu já falei, Dar al-Harb, Dar al-Islam, o Waqf não vai acabar o terrorismo, ponto. Além disso, devem reconhecer Israel como Estado judeu, não vão reconhecer por causa desses princípios que eu já acabei de falar para vocês. Reconhecer as novas fronteiras de Jerusalém, que Jerusalém vai ser a capital de Israel e o subúrbiozinho lá vai ficar com palestino, que de fato é até muito, porque vamos lá para a história. Vê aí no Alcorão se faz algum tipo de menção ao território de Jerusalém para dar base para ser o suposto terceiro território mais importante para a religião. Vê se se consta qualquer coisa, qualquer menção a Jerusalém nesse escrito sagrado islâmico. Aí depois a gente conversa, tá? Agora, se for falar de Jerusalém na Bíblia,
para judeu, a gente, né, são centenas ou até milhares de citações, porque eu também não sei quantas citações tem, mas tem muita. Então, além disso, há uma obrigação de reconhecer essas fronteiras de Jerusalém, desmantelar o Hamas e a Jihad Islâmica. Gente, olha só, complicado, né? Vocês sabem que tanto Hamas quanto a autoridade palestina que governa, Hamas governa Gaza, para quem não conhece, governa não, impõe um terror em Gaza, e a autoridade palestina governa Cisjordânia. A gente sabe que eles já tiveram conflito entre eles, um matou o outro, porque, gente, eles não se entendem. A gente vê que, infelizmente, não se entendem. Busca por poder, são ambos corruptos, perversos, não pensam no povo. E, mesmo assim, os jornais árabes já anunciaram que eles vão se encontrar essa semana. Olha como eles são rápidos. Se odeiam, não fizeram 1000 acordos, nunca colocaram em prática para eleições, para eles terem condição de ter até porque para você ter um Estado, você tem que ter uma autoridade, né, munida de poder e da força, né, do monopólio da força. Só uma autoridade estatal pode ter o monopólio da força, né? E lá tem a autoridade palestina, Hamas, Jihad Islâmica, então não existe isso para se formar um Estado, segundo Weber, né, o conceito da ciência política. Então, eles há muito tempo estão tentando formar essa unidade de poder, só que não conseguem. Vivem se digladiando e não conseguem. Mas disseram que vão fazer uma reunião essa semana, e já avisaram, uma reunião, mas a gente não aceita o acordo, e vão fazer uma reunião com todos os grupos palestinos para a gente ver como é que vai trabalhar essa pauta, e já pediram uma reunião com urgência da Liga Árabe, que cá entre nós não vai fazer nada, tá? Vamos lá. Além disso, no acordo, eles... cadê? Vai ter que desmantelar, né, ter que desfazer esses grupos terroristas lá em Gaza. E cadê? E segundo o acordo, vai haver, num espaço de 4 anos, 30% da Cisjordânia, além de 40% que eles têm agora, vão se tornar uma futura Palestina, ou seja, 70% do território de Cisjordânia. Aí, alguém pode dizer, Mardeia, por que não dá toda a Cisjordânia para eles, inclusive Samária e Judéia e Samária? Eu vou dizer para você, quem não é judeu não sabe o significado simbólico, político, espiritual, religioso, sentimental, familiar, arqueológico, tudo que vocês podem pensar que compõe, né, o ser humano, tá? Judéia e Samária têm um peso para os judeus que não tem precedente, não tem precedente. E, além do mais, tem um detalhe que ninguém também comenta, é que o Trump falou em diversos momentos, e ele foi muito bem recebido ao falar sobre o acordo, pelo menos ali na Casa Branca. Tem um detalhe que ninguém comenta, e Trump falou o tempo todo, nós estamos fazendo um acordo porque colocando todos esses detalhes, porque não abrimos mão da segurança de Israel. Os territórios que o Trump vaticinou que devem ficar com Israel são aquilo que a gente chama de territórios estratégicos, principalmente para a área de segurança. E para não entrar em muito detalhe, tá? Eu só vou dizer uma coisa para você que está me assistindo, porque eu não vou falar das zonas lá, das áreas, até porque isso aí não tem nem nada a ver entrar nesse detalhe agora. Você ia aceitar ter um aeroporto internacional perto de uma região, né, de uma fronteira, com um Estado que manda bomba para você, que faz ataques terroristas e toda hora manda foguetinho financiado, enviado pelo Irã e por outros terroristas que financiam o terror do Hamas, você iria, como cidadão brasileiro,
querer, por exemplo, que tivesse uma fronteira ali do lado da Venezuela, ou melhor, uma fronteira, que tivesse um aeroporto ali do lado da Venezuela. Então, gente, é muito fácil você falar que Israel tem que fazer várias concessões para palestinos, né, quando você não vive ali e não conhece a situação que os judeus passam ali, o perigo para a segurança, e disso Israel não vai abrir mão, ok? Aí o que acontece? O plano, alguns. Ah, e outro detalhe que eu vi aqui muito interessante, que tem um analista aqui que fala, que eu achei muito interessante, ele diz o seguinte: que o plano pode muito bem ter sido voltado para o mundo árabe sunita. Não sou eu, é um analista que está dizendo isso. Vou colocar os links todos aqui. O plano pode muito bem ter sido voltado para o mundo árabe sunita, particularmente os estados do Golfo, como eu falei no início. Vários embaixadores do estado do Golfo estiveram presentes no discurso, é verdade. Esteve Bahrein, embaixador, né, do Bahrein, de Omã e dos Emirados Árabes, tá? E a única embaixatriz, no caso a embaixadora, que ficou meio assim quando o jornal israelense foi lá fazer entrevista com ela, perguntando: olha, a tua presença aqui quer dizer que vocês estão apoiando esse plano? Ela disse: nós não lemos ainda o acordo, né? Nós não lemos ainda o documento. Foi o que ela jogou. Mas, de fato, esses embaixadores estiveram lá. E, segundo esse e outros analistas que eu li hoje, os estados do Golfo podem impor esse plano para os seus irmãos palestinos. Gente, é o que eu falei, há um interesse de dar fim a essa situação. E os estados do Golfo não vão apoiar o pleito palestino. Ponto, como eu já falei, a Arábia Saudita chamou a Abbas há muito tempo dizendo: meu amigo, ou você aceita agora para ficar bem na fita, ou vai ter que aceitar depois, porque vocês não vão ter Jerusalém Oriental como capital palestina. Ponto. Né? Aí eu achei interessante, né? Inclusive, esse analista aqui diz que não é segredo que muitos escritores, articulistas árabes, o mundo árabe, ok? Estão cada vez mais distantes da causa palestina, culpando-os pelos males da região, ao invés de culpar Israel. Então, gente, entendam bem, há um fato que a gente reconhece: o acordo realmente é pró-Israel. A gente não tem a menor dúvida. Inclusive, já teve Estado, lógico, os odiadores de sempre, Turquia e Irã, né? Porque o Golfo está assim, ó, tô contigo. Não vou dar cara agora legal, Trump, mas eu tô contigo. Tanto é que os nossos embaixadores estão aqui. Tá? E a gente vai amanhã pressionar, amanhã que eu digo futuramente, pressionar os palestinos. Mas existe, lógico, tem estados, tem lideranças políticas que, lógico, estão criticando, dizendo que esse acordo é só pró-Israel e tudo mais. Claro, tem dos dois lados. Só que os palestinos hoje, quem conhece o mundo muçulmano sabe disso, não tem não tem poder de barganha para impor nada a ninguém. Não tem. Hoje o que está acontecendo lá é isso. E tem mais um detalhe. O Trump deixou claro que se os palestinos, dentro desses 4 anos, se empenharem em negociar, porque isso, gente, é uma proposta de acordo, ok? O certo é chamar todo mundo para a mesa de negociação. Inclusive, Trump foi muito criticado porque ele não chamou antes os palestinos, não teve nenhum tipo de conversação com eles. Mas o certo é que eles vão sentar e conversar, e pode haver, lógico que pode haver concessão. Aí alguém pode até... não, e antes de tudo, sabe quanto vai ser investido para que os palestinos retomem toda a sua estrutura para bem-estar da sua sociedade? Vocês têm noção? Quanto? Vai ser mais de, se eu não me engano, eu não vi aqui, eu acho que são mais de 50 bilhões de dólares. Eu vou ver aqui, tem aqui, assim, pelo menos 50 bilhões de dólares que vão ser investidos lá
no Estado palestino para dar dignidade à população palestina. Então, entendeu bem? Há toda uma ideia da estrutura econômica para os palestinos, como, aliás, gente. Quem nunca leu sobre Israel é complicado, né? Mas antes dos colonos judeus deixarem o território de Gaza, deixarem por livre, espontânea pressão até do governo israelense, deixar bem claro, o Estado de Israel disse: vamos entregar Gaza para os palestinos porque queremos paz. Israel sempre quis paz. Aí o que acontece? Retirou, quase que à força, né, para dizer a verdade, os colonos que estavam lá. Por quê? Foram pessoas que tinham ligação com aquela terra. Não era qualquer um, tá? E eles construíram a sua vida ali naquela terra, mas não teve outra. Israel arrancou todo mundo. Sai! Vamos dar para palestino. E o que Israel fez? Israel deixou toda uma estrutura econômica, uma estrutura social, prédios, escola, tanto é que Palestina nunca construiu escola, hospital, pegou tudo do que Israel já tinha deixado ali. E Israel entregou tudo isso para eles de mão beijada, sem cobrar R$1, gente. Sem R$1 não, meu Deus. Mas, entendeu bem, não cobrou nada para os palestinos. Sabe o que aconteceu? Você não vai ouvir Guga e companhia falando sobre isso. Os palestinos destruíram toda a estrutura, destruíram mesmo na maldade, toda a estrutura que Israel deixou, porque Israel não pode ser visto como bom, fazendo nada de bom para palestino. Eles foram lá e destruíram tudo. Você leu isso em algum lugar? Pois bem, então Israel saiu de Gaza em troca de paz, terras em troca de paz. Não funciona com palestino, ponto. Palestino quer, na maioria das vezes, as suas lideranças, não vou botar todos os palestinos, até porque são vítimas de lideranças perversas, que eu também não posso generalizar, seria muita leviandade da minha parte, eu não posso falar por todo um povo, eu posso falar o que o Islã fala, né? O que o Islã ensina, né? Que é ódio mesmo, né? A doutrina é essa de odiar judeus e cristãos, está lá escrito, e as autoridades palestinas usam isso, tem na imprensa, tem tudo quanto é canto, mas eu não posso falar, porque aí seria até uma forma de xenofobia do palestino como um todo. Amanhã ia ter um monte de gente me processando, olha aí, xenófoba e tal. Então eu não vou falar da população, mas as suas lideranças destruíram todo o aporte econômico que Israel deixou lá de perversidade, e ninguém gritou por causa disso. Israel deixou Gaza e continua sendo atacado. Alguém falou isso? Então a gente vê que terras em troca de paz é falácia, isso não funciona com o palestino. Então tem 50 bilhões que eles podem receber, não vão querer receber. Para eles não valem, na visão dessas lideranças que são milionárias, algumas delas são milionárias, são ricas, eles ganham mais com a pobreza e desgraça do povo do que se eles resolverem viver num estado pacífico. Então isso vocês não vão ver ninguém falando, mas a verdade é essa, que... outra coisa que eu preciso falar, antes de terminar a live. Então foi tudo só pró-Israel, Deia? Os pobres dos palestinos não vão receber nada, tadinho dos bichinhos, né? Apesar da gente ver as atrocidades que muitos deles fazem, né? Eu contei ontem dos balões que eles estavam enviando incendiários há anos, né? Estão fazendo isso contra Israel, queimaram milhares de milhões de hectares por lá, e a Greta não grita e nem vai gritar. Na época, ela até ela já tinha idade para gritar, mas ela só grita com a Amazônia, né? Enfim, hoje eles mandam balões, mandaram bola infantil, tudo colorido, né? Para o território israelense, para explodir as crianças, ou em locais movimentados explodir as pessoas. Mas o objetivo era que destroçasse crianças. Então, assim, é muito complicado. Quem vê ali a dinâmica do conflito sabe que a situação ali é muito complicada, né? Então os judeus perderam alguma coisa com isso? Ora, eles não vai ter o direito de retorno. A questão de Jerusalém estaria resolvida favorável a uma ótica judaica. Aquela ideia de fronteiras do período anterior a 67 caiu, e nisso a Jordânia já criticou, tá, gente? A Jordânia já se pronunciou,
dizendo que, que esse acordo não está correto. A ONU ficou em cima do muro, disse, vamos começar a negociação, ficou em cima do muro. Mas judeus perderam? Sim, também perderam. Esse analista, inclusive, ele conta que, eu achei até interessante ele falando que o plano é uma pílula amarga para os sionistas religiosos, ideológicos, porque no plano foi colocada a Jordânia, né, como o protetorado da mesquita ali do complexo de Al-Aqsa, que fica no Monte do Templo. Tá? O palestino e o mundo árabe chama aquilo de complexo de Al-Aqsa e os judeus de Monte do Templo, que é o local mais sagrado do judaísmo. Então, o Trump, ele fechou no acordo isso, que, aliás, eu fiquei preocupada. Não gostei disso. Não gostei, pronto. Só que o Trump, gente, ele sabe que ia ser muito pesado ele deixar de lado totalmente a questão religiosa. Ia ser muito, muito complicado. Porque se ele não tomasse essa postura, e eu tenho que reconhecer, porque apesar de eu não ter gostado, de eu ter entendido o que os religiosos pensam, né? Porque é muito duro um local milenar para a tua cultura, para a tua religião, né? E de repente você ser tolhido em acesso, em tudo em relação a esse lugar. É muito complicado. Mas eu entendi Trump, porque o que acontece? Se o Trump não fizesse isso, aí sim o mundo árabe ia chiar. Ia chiar. O Trump não fez um acordo assim, como todo mundo diz, unilateral, é só da parte de Israel. Nada. O Trump ouviu o mundo árabe, ponto. Ouviu o mundo árabe. E o mundo árabe falou, Trump, legal, pode fazer isso tudo porque dane-se Palestina, a gente não está nem aí, porque eles não estão mesmo. Mas olha só, a gente é muçulmano, né? A gente não vai esquecer jamais da jihad. A gente nunca mais, a gente jamais vai esquecer dos nossos princípios. E, a Al-Aqsa é nossa. A gente já trouxe essa história há muito tempo. Aquele é nossa, tá lá as nossas mesquitas e tudo mais. Então, Trump, ele teve que manter a administração daquele local para a Jordânia, que está atualmente lá e tudo mais. E segundo esse analista que eu acompanhei aqui, eu vou colocar o link, sob essa perspectiva, não vai haver reconstrução de templo. Para o pessoal aí que gosta de escatologia, pessoal evangélico, né? Que gosta de escatologia, tem muito a se falar em relação a esse acordo de paz. Como vocês sabem, eu não entro na praia de escatologia, porque o meu negócio é geopolítica, direitos humanos, e se eu entrar nessa área, daqui a pouco vão dizer que eu sou só uma religiosa querendo levar minha bandeira de fé. Não é isso. Então, eu não entro. Mas quem gosta desse assunto, escatologia, segundo alguns analistas, nessas condições não tem condição de se construir o templo, né? Ali no Monte do Templo, né? Então, isso ainda vai render muito, porque vários analistas dizem, gente, olha só, nessa questão, a palavra final não vai ser de palestino, a palavra final vai ser do mundo árabe. Né? No fundo, eles vão pressionar e tudo mais, só que tem um detalhe. Na minha visão, agora eu vou dizer a minha visão, que não é necessariamente igual à dos analistas. E é lógico que eu tenho que me inteirar mais, ler mais sobre o acordo, tudo mais, e ler pessoas que entendem muito mais que eu, porque eu sou uma bebezinha em relação a ler questão de direitos humanos, questão de geopolítica, é muita coisa, né? Então eu não tenho como me debruçar sobre a questão de Israel, até porque eu estou comendo a questão do Líbano e a questão do Irã. Né? Então, assim, Iraque e Líbano. Ali ainda tem a Líbia. Então, assim, eu não estou podendo dar aquela prioridade que eu gostaria de dar para Israel, estudando os assuntos lá. Mas o que eu entendo é que vai continuar na mesma. Por mais que haja uma pressão do mundo árabe em relação ao acordo, eu creio que não vai ser suficiente, porque entendam bem,
Quem manda na cabeça de terrorista? Vamos ficar aqui entre nós. Quem manda na cabeça de terrorista? Vocês acham que a Jihad Islâmica, o Hamas, vão abandonar as armas? Vão aceitar isso? Aliás, vamos lá. Vocês acham que vai ser formado um Estado palestino, né? Não, um Estado palestino não. Vai ser. Vocês acham que vai haver eleições e um presidente palestino representando os interesses de Gaza, de Cisjordânia, vai sair desse mufuá todo aí? Vocês estão achando que isso vai acontecer? Só quem nunca acompanhou os acordos entre os palestinos que nunca, quase caí aqui, que nunca deram em nada. Então a gente vai ter que ver, deixa eu ver assim, só mais o que eu posso falar do acordo, porque como eu falei para vocês, tudo teve que ser lido correndo, né? Então eu já falei aqui da questão das fronteiras, né? Ah, tá. Uma coisa que estão criticando muito, que eu lembrei agora, é que os palestinos vão deixar de ser fronteira com Jordânia, né? Porque vai ter um túnel que vai ligar Cisjordânia a Gaza, tem todos os detalhes, são 150 páginas, né? Segundo alguns. Então, imagina, é muito detalhe. E tem gente reclamando, olha, eles não vão ter fronteira com Jordânia. Cá entre nós, Jordânia vai ganhar com isso, ok? A nível de segurança e tudo mais. Deixa eu ver mais o que eu poderia falar daqui. Já falei da questão de Jerusalém, né? Dos assentamentos também já falei. E eles, inclusive, eles estão muito indignados porque eles falam que os assentamentos são ilegais e blá, blá, blá. Então, a gente vai continuar ouvindo isso. Refugiado também já falei. A questão de segurança. O Estado palestino... outra boa. Não vai ser só Gaza que tem que deixar o terror e tudo mais. O Estado palestino deve ser criado de forma... Ele vai ter que ser desmilitarizado, sem nenhum tipo de forças armadas. As tropas de Israel não vão deixar a Cisjordânia e decidirão quando o que eles chamam, né, de ocupação, né, esse tempo que as tropas estão lá, quando ela vai terminar, e o controle de segurança entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo também ficará sob responsabilidade do Exército de Israel. É o que eu digo, gente, um Estado que Israel sabe, Israel conhece melhor do que qualquer um, a teologia islâmica e conhece a base de pensamento de um Estado jihadista. Israel sabe o fim que o Egito tomou porque aceitou a invasão muçulmana se fazendo de bobo, né? Israel sabe o que aconteceu com o norte da África e com todo o Oriente Médio por aceitar um Estado jihadista impondo a sua espada pelo terror. Então, Israel sabe que não dá para confiar com o jihadista, que inclusive o Hamas tem no seu estatuto a obrigação baseada no Alcorão, tá, gente? Eles seguem um Alcorão assim, sabe, piamente. Então, no Alcorão não, no Estatuto do Hamas, eles citam o Alcorão, eles deixam bem claro que eles têm que destruir o Estado de Israel, eles têm que promover genocídio de judeus. E nunca o Abbas, a autoridade palestina, que é chamada de moderada pelo Ocidente, nunca eles abriram mão, ou melhor, nunca eles exigiram para um acordo com o Hamas retirar todas as cláusulas de violência desse estatuto. Então, um grupo terrorista que governa um território e que tem no seu documento principal de Constituição a promessa de genocídio de um Estado soberano, gente, a gente não tem que comentar nada, é só dizer, não tem arma e pronto, gostou bem, não gostou, fazer o quê? Então, isso é importante também ser dito, que realmente não deve ser militarizado, não deve ter nenhum tipo de... se bem que a gente sabe que isso não vai acontecer, né? É muita, como disse o analista aqui, é uma utopia. Não deixa de ser uma certa utopia esse acordo em algumas partes, né? Quanto à soberania, não vai haver um reconhecimento imediato do Estado palestino, que vai ficar dependente da aceitação do plano e da autoridade palestina acabar com o pagamento para terroristas e a entrega de armas por parte da Jihad Islâmica e do Hamas. Então, entendam bem, não sei se vocês sabem, né, mas o Abbas, né,
que é o moderado, né, da história, que está lá na Cisjordânia, ele simplesmente ele paga para terroristas matarem crianças, civis em geral. Terrorista, quando mata, ele recebe prêmio. Se ele se matar, em matar judeu, aí a família recebe pensão. Entende? Então, tem vários terroristas, eles gastam milhões de dólares, né, pagando esses terroristas para matar judeus. E segundo esse acordo, vai ter que parar de pagar terrorista para matar. Terrorista não, desculpa, tá, gente? Jihadista, não é terrorista. Terrorista é conceito ocidental. Diz também o acordo que eles vão ter que respeitar os direitos humanos e a liberdade religiosa, combater a corrupção, difícil. Vai ver Líbano, Iraque, vai ver o Irã, e de permitir a liberdade de expressão. Nada disso vai acontecer porque é Sharia. Vocês estão vendo que tem as partes bem utópicas desse acordo? Falar que vai respeitar a liberdade religiosa, não vai. Por mais que o Trump queira que todas as religiões tenham o direito de professar a fé ali, né? Naquele território sagrado do Monte do Templo e tudo mais, a gente sabe que isso não vai acontecer. Essa coisa de liberdade religiosa, liberdade de expressão, não existe. Não é só, gente, isso não é culpa do palestino. Ele não tem culpa. Está no livro sagrado deles. O mundo árabe é assim. Entende? O mundo árabe muçulmano, né? Porque árabe, pelo amor de Deus, o mundo árabe muçulmano é assim. Aqueles que seguem o Islã ortodoxo, deixando claro, ou seja, todos os países muçulmanos, porque eles cumprem a Sharia. Então, é utópico dizer, olha, você vai ter que dar liberdade de expressão. E eu vou contar depois, não na live de hoje, porque já está bem longa e eu quero dar continuidade a esse assunto, mas eu vou contar porque eu fico preocupada com esse tópico que eu acho necessário de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Porque vocês vão ver o que aconteceu com Belém. Belém, que é tão importante, quer dizer, parece importante, mas não é. Porque se fosse importante para cristão, não teria hoje uma maioria muçulmana de palestinos, quando Israel administrava Belém, a maioria era de cristãos. E pela espada, os palestinos mataram, estupraram, tomaram território de cristão e o mundo se calou. E hoje eles são maioria em Belém. Então eu fico muito preocupada e acho ótimo ter essa cláusula de liberdade. Apesar de ser eu considerar utópica porque eu conheço, né? Eu sei que pelo Islã isso está errado, mas se isso for imposto pela força, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso porque os cristãos dizem que tem um apego, né, ao território sagrado de Jerusalém, tudo mais, Belém e tal. Quem sabe eles agora passem a apoiar mais Israel, mais ainda do que já apoia. Então, eu acho que é a nossa função, independente se o acordo vai dar certo ou não, é a função dos cristãos. A Kátia está me perguntando, André, o que você acha que vai acontecer? De imediato, histeria, que já está acontecendo. Já está acontecendo isso, a gente está vendo aí na imprensa árabe e vem muito mais coisa aí. Vai ter reunião, tal, aquela coisa. O povo já vai para a rua, já avisou que o palestino vai para a rua, isso tudo vai acontecer. Só que o que eu acho é que a coisa vai continuar na mesma e talvez haja da parte das lideranças palestinas uma tentativa de intifada. Alguns analistas disseram que esse acordo veio agora só para tirar o foco do Trump em relação ao impeachment e para tirar o foco do Netanyahu em relação às 3 acusações que estão sobre ele lá, né, ligadas à questão de corrupção, e que ele vai a julgamento e pode tomar uma prisão. Então, eles estão usando. Sem dizer que agora, em março, tem as eleições em Israel. Está dizendo, olha, eu estou trazendo tudo que estão dizendo, né? Que ambos tinham um foco, um motivo para isso, muito embora a questão de Trump, gente, só burro, não sabe que o Trump já tirou de letra essa questão do impeachment, né? Mas, enfim, o que eu vejo é que vai ter histeria, talvez lideranças palestinas revoltadas queiram até insuflar uma intifada, a violência deve aumentar nos territórios ocupados pelos palestinos, né? Lá em Gaza, Cisjordânia, porque se falam que Israel ocupa território, mesmo sendo um Estado legítimo, eu também posso dizer que os palestinos também ocupam, né? Mas eu creio que vai haver um aumento de violência, principalmente a parte de Gaza,
contra Israel, né? E isso vai durar um tempo e o mundo árabe vai pressionar os palestinos e vai pressionar, gente, inclusive em termos econômicos, tá? Porque sem a graninha que eles também recebem, inclusive de Arábia Saudita, é um pouco complicado para eles. Mas eu dizer agora, bonitinho, batata aqui, como é que vai ficar legal essa situação? Porque senão eu vou ficar igual esses analistas da Globo News. Eu me lembro que ontem eu respondi um post no Facebook do Ricardo Amorim, quando ele falou Trump e Irã querem guerra. E aí eu tive que dar uma aula para ele de geopolítica, mostrando que Irã não tem condição nenhuma de querer guerra. E eu me lembro que esse post dele teve mais de 3.000 curtidas, e eu fui lá, querido, o Irã não vai querer, não pode querer guerra por isso, 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 isso. E Trump também não está interessado agora em guerra. Mas o povo todo dizendo que ele era um perfeito analista, né? Um cara que muito mal sabe de economia, vai saber de Oriente Médio. Né? Enfim, mas o que eu penso é que por hora vai ter violência, vai ter muito blá blá blá, mas o mais importante que eu posso dar certeza para vocês é isso, que não, tirando Turquia e Irã principalmente. Ah, e outro detalhe, Netanyahu vai essa semana à Rússia, porque é muita informação, tá, gente? Vai à Rússia para conversar com Putin, que a relação de Israel e Rússia não está ruim, né? Então, se ele vai para lá conversar, que é um importante ator em relação a isso, então, por hora, vai ser mais coisa do povo sendo estridente e tal, e pressão de lá e de cá, mas os palestinos não vão conseguir um ator internacional importante para dar voz a eles. O que eles vão ter vão ser os progressistas, o pessoal de esquerda, militante e tudo mais. Nem grupo terrorista está aí para Palestina, tá? Os grupos terroristas aí por fora, né? Aliás, o Irã tem mais apoio em relação a isso do que os próprios palestinos. Então vamos aguardar. O que eu penso é mais ou menos isso. Lógico que eu vou ler mais. Isso aconteceu hoje, né? Então eu tenho que ler ainda muita coisa. Foi tudo muito corrido. Mas a base é essa, vou colocar. A base não, né? Assim, por alto o acordo é isso. E eu vou colocar todos os links aqui. Essa semana ainda devo voltar a falar sobre esse assunto. Tá bom, gente? Estou de olho ainda na questão do Faraz Pervaiz, o cristão paquistanês que está na Tailândia com a sua família e que está abandonado pelo Acnur, pelas instituições de direitos humanos. Eu estou fazendo algumas articulações, algumas conversações. Lamento que poucas pessoas se prontificaram a entrar em contato com lideranças religiosas para formalizar um termo de declaração apoiando que o Brasil articule pacificamente esse assunto em sede internacional. Não custa nada o Brasil que, segundo a ministra Damares, vai levantar a bandeira da igreja perseguida, dos cristãos perseguidos no cenário internacional. Eu creio que essa é uma boa oportunidade para o Brasil levantar essa bandeira, porque é uma coisa pacífica, não é nada demais. É só pedir à Tailândia, e tem mecanismos para isso, né, para que ela libere esses cristãos, porque pelas leis internacionais eles são refugiados. E tem crianças nessa história também. Né? E tem alguns deles da família do Faraz estão presos em centros de detenção, violando lei internacional, e o Acnur, né? Essa entidade da ONU para refugiados, simplesmente obrigou que ele tirasse todos os seus vídeos onde haviam críticas contra o Islã, que ele tirasse das suas redes, o que é uma violação de direitos humanos, entendeu? Então, gente, não vou mais me alongar, né? Porque senão é a live já entre outros assuntos, mas eu não posso deixar de falar do Faraz. Nós estamos levantando essa bandeira no Brasil e eu creio que o mais rápido possível. Tá, Portas Abertas ainda não respondeu, tá? Já tem parlamentar procurando Portas Abertas, mas Portas Abertas está muito ocupada
com a sua causa progressista. Então, não tem por que se preocupar com um refugiado cristão que a qualquer momento pode morrer, né? Mas, enfim, a gente vai tratar desse assunto em outro momento. Amanhã a gente está aqui com live novamente, ok? Então, quero agradecer a vocês que participaram dessa live. Quem não curtiu a página, curta. Quem não se inscreveu no YouTube, vai lá correndo, notificação. E você que apoia o nosso trabalho, eu obrigatoriamente terei que ir a Brasília em fevereiro para cuidar dessa questão do Farage. Se você puder ajudar nessa pauta, tá? Se você puder contribuir, como eu falei, eu ia encerrar os trabalhos da ONG, mas veio o Farage e mudou tudo. Eu vou ter que ficar ainda um tempo, pelo menos até socorrer essas famílias, né, que ele me pediu ajuda, eu não posso dizer não. Ainda mais quando a mais importante entidade internacional de socorro, né, a igreja perseguida, não respondeu, eu que sou isso, tenho que fazer a minha parte. Então, em fevereiro, com ou sem doações, eu vou deixar claro isso, porque se tiver que tirar do meu bolso, que já está meio furado, não tem problema, eu tiro, mas eu não vou deixar de dar voz em Brasília e nas entidades competentes a essa família de Farage Pervaiz. Então, eu tinha parado de pedir doação, mas agora, né, aqueles que quiserem ajudar, aí quando a Voz dos Mártires chegar a Brasília, nos ajude. Eu vou colocar aqui o link nós temos Apoia-se, nós temos a conta bancária, você vai lá e ajuda, se achar que convém, tá bom? E essa semana ainda eu vou escrever uma matéria circunstanciando tudo o que aconteceu, tá? A gente está sempre conversando com ele, não deixa de conversar, tá? E eu vou trazer a matéria contando tudo, com link e tal, porque tem gente que quer esse tipo de material. Só que eu estou esperando a portas abertas responder a gente, né? Nem o deputado conseguiu resposta ainda. Então, eu já estou pensando numa outra situação que eu quero fazer para ver se eles respondem, porque é um absurdo Portas Abertas não responder a esse pedido. Eu estou pensando numa forma, aí por isso que eu estou esperando dar um pouquinho mais para escrever a matéria, para ser completa, até para dar oportunidade a Portas Abertas para se manifestar, porque se for confirmado mesmo os prints que ele mandou, porque ele mandou o WhatsApp para Portas Abertas, ele mandou e-mail, e eles não responderam, como não responderam a assessoria do deputado em São Paulo. Se isso for confirmado, eles continuarem calados, mostra que a ação deles é, no mínimo, repugnante, é vergonhosa e que é de apoio à ONU, que é cristofóbica. Aí mostra que realmente Portas Abertas não merece louvor em relação a essa ação, muito embora eu sei dividir os missionários e pessoas sérias que trabalham em Portas Abertas. Alguns que até expõem a sua vida a risco, debaixo de ameaça, para socorrer o seu semelhante cristão. Então, eu não vou dar aquele que trabalha para Portas Abertas em função do erro da sua direção. A direção de Portas Abertas é progressista, já trouxe, inclusive, fake news, tá? Mas os voluntários fazem um trabalho maravilhoso. Então, eu sei dividir e eu jamais vou trazer nada infame em relação aos voluntários que fazem com amor essa obra de socorro à igreja perseguida. Mas a direção de Portas Abertas está tomando ações assim que são lamentáveis. A gente depois fala sobre isso. Beijo para vocês, uma excelente noite e amanhã estamos de volta aqui na página Ecoando a Voz dos Mártires. Boa noite, obrigada a todos e até mais.